Olá a todos, este é o sexto e último vídeo da série que estou fazendo sobre FPS. Nessa aula fazer alguns ajustes e também fazer um efeito de explosão nos barris. Na aula passada nós havíamos adicionado um node de reflexão das luzes nas próprias lâmpadas, mas eu vou sugerir para vocês trocarem. Alterem ele para ficar com o mesmo tamanho do nosso cozinhador de luz. Eu tive melhores resultados com ele desse jeito em outros jogos que testei. Desculpem eu fazer essas mudanças todos os vídeos, mas como eu já mencionei em alguns vídeos, eu também ainda não sou profissional com a ferramenta. Inclusive, olha como eu consegui facilitar o entendimento da rotação do inimigo sem precisar inverter ou adicionar ângulos. Se vocês trocarem o X pelo Z, vocês vão ver que vai ser dispensado aquele código complexo. Enfim, como eu disse a vocês, eu ainda sou um pouco novo nesse mundo 3D também. Mas bem, vamos voltar às edições do nosso jogo. Entre no inimigo que nós vamos fazer algumas mudanças. Nosso inimigo pega a referência ao nosso jogador para nos perseguir por uma variável que armazena o caminho até ele. Mas, suponhando que nós fôssemos colocar várias cópias por código, nós não conseguiríamos usar o inspetor para dizer qual é o caminho até ele. Então nós podemos e vamos fazer isso de outra forma. Vamos criar uma área de detecção e verificar se o objeto que entrou nessa área é o nosso jogador usando grupos, igual usamos grupos para verificar se tal objeto é móvel ou é estático quando atiramos. Aqui eu já criei um node de área de detecção e já estou configurando o shape, que vai ser uma esfera. Vou definir um tamanho bem grande pois quero que ele consiga me perceber por uma longa distância. Se preferir, nomearei para facilitar seu entendimento de qual é a função ela exerce. Não costumei nomear os nodes na minha série, e acho que isso foi um erro meu. Mas peguem esse costume, ajuda bastante você a não se confundir com o que cada coisa faz. Vá ao nosso jogador e adicione o nome de grupo a ele para podermos usar como identificador para o nosso inimigo. Volte ao nosso inimigo, vá ao node de detecção que criamos, vá na aba node e procure pela mesma função que eu estou adicionando no vídeo. Dê um duplo clique nela e depois só clique no botão conectar, conforme o vídeo. Vamos usar a mesma função que usamos lá no nosso jogador para identificar qual é o objeto entrou na área. Com esse código já teremos substituído o método passado. Sendo assim, você já pode remover a variável acessível pelo inspetor e também o código que pega o jogador. Porém, se o nosso inimigo tentar pegar a referência ao nosso jogador e, por exemplo, não estiver no alcance, o que haverá na variável que armazena o jogador será lixo de memória. Para evitar isso, precisamos verificar se a variável que armazena o jogador não está nula. Não sei se vocês perceberam, mas a câmera desta vez que testamos estava completamente virada ao inverso. Vamos já aproveitar para consertar esse bug. Essa linha de código limitará a rotação entre o ângulo 90 e menos 90, impedindo então que ela chegue a esse extremo. Agora nós podemos colocar algumas transições no nosso inimigo. Nós podemos fazer ele atirar se estiver em uma distância próxima ou continuar andando até estar próximo ao nosso jogador. O que eu estou fazendo aqui é basicamente verificando se o jogador está em uma distância maior que 7.5. Teoricamente, o que deve acontecer caso fiquemos em uma distância menor é o nosso inimigo parar de se mover e continuar com a animação rodando. A animação só não para pois precisamos redefinir os valores dos eixos lá da animação, então vamos já adicionar o código para resetar os eixos, e já criar uma variável para controlar o intervalo entre os tiros.
Essa variável vai controlar o intervalo entre os tiros, então só precisamos verificar se o valor é igual ou menor a 0 para tomar alguma ação. De início vou apenas resetar o valor. E vou fazer o nosso contador aqui no início da nossa função. Ele vai ir reduzindo pelo valor delta caso seja maior que 0 o valor da nossa variável. Delta é uma variável que armazena o valor do tempo em que se passou desde a última execução desse processo. Agora que já temos o contador e já resetamos a variável, podemos chamar a função TreeView para fazer a transição entre nossas animações. A função TreeView faz a transição de um estado de animação para outro. Queremos fazer algo simples, apenas uma transição para a animação de atirando, então adicione a animação ao lado da nossa animação de movimentação e adicione a transição apertando no símbolo, conforme o vídeo. A primeira transição marcamos para ser imediata, pois não importa se a animação está na metade do seu tempo, ela pode trocar imediatamente. A transição para voltar eu marquei como no fim, pois queremos que seja ao terminá-la que voltaremos à animação de movimentação. Porém, a Godot entende que queremos que a transição seja no final para não interrompê-la. Se quisermos que, inclusive, ela seja uma transição automática, precisamos clicar na transição e marcar a caixinha de avanço automático. E agora é só colocarmos o nome da animação que acabamos de criar e tudo deve funcionar. Bem, funciona. Mas temos dois problemas para consertar. O primeiro é que precisamos rotacionar nosso inimigo para mirar no nosso jogador, e o segundo é que precisamos ajustar o intervalo para valor que seja pelo menos equivalente ao tempo da animação de tiro. O segundo problema é o perceber pelo nosso inimigo escorregar eventualmente por ainda estar executando a animação de tiro. Então vamos permitir a movimentação apenas se o intervalo estiver zerado. Mas já vamos fazer um pacote para o próximo teste. Vamos adicionar uma variável que vai armazenar a vida do nosso inimigo. Vamos também criar um grupo para identificar quando atiramos nele, assim como fizemos lá com nossos outros objetos. Agora já podemos trabalhar lá no nosso jogador para dar dano no nosso inimigo. Basta copiarmos o mesmo código que usamos com os outros objetos que interagem com a arma. Agora nós devemos substituir o nome do grupo que estamos procurando para o nome que acabamos de definir lá no nosso inimigo, e mudar o nome da função que vamos chamar. A função que eu defini chamada DMG não existe, nós vamos criar ela agora no nosso inimigo. Ela vai servir para executar dano no nosso inimigo, e se quisermos poderíamos até adicionar umas animações extras para cada bala acertada. Que eu tinha definido depois de chamar a função lá no nosso jogador era parâmetro, aqui no nosso inimigo ele se torna variável. Ou seja, se lá passarmos um valor mais alto, aqui a variável valerá um valor mais alto. Eu deveria subtrair a vida pelo valor da variável, mas enfim, vocês me conhecem e sabem como eu cometo gafes. Caso eu não conserte esse erro até o final do vídeo, no exemplo baixável eu deixarei consertado e bem comentado, não se preocupem. Bem, acabei de adicionar a animação de morte para o nosso inimigo, já marquei a animação como imediata. No nosso código nosso compilador reclama que uma variável não existe, já vamos defini-la. Também já copiei o código de transições de animações, e agora vamos criar a variável que está faltando. Essa variável será do tipo booleana, que só aceita o valor verdadeiro ou falso. Só vamos permitir a movimentação do nosso inimigo se o valor dela for verdadeiro. Esse símbolo significa i. Ele basicamente torna a condição verdadeira somente se as duas condições forem verdadeiras. Com isso só permitiremos a movimentação do nosso inimigo se ele conhecer um alvo, ou seja, nosso jogador, e a variável que acabamos de criar for verdadeira. Caso contrário, como não existe nenhum else, nada acontece. Galera, eu lembrei de consertar nossa função. Agora, nós passamos como parâmetro lá e subtraímos esse valor pela variável. Desculpem pessoas, eu gravo tudo e depois uso um programa de edição de vídeo para encurtar e não precisar mostrar minha cara feia e meu setup merda, kkk. Galera, houve um problema em um teste que eu não mostrei, mas basicamente ao morrer nosso jogador voa. Provavelmente o Misamu tenta deixar as posições feias ou a Godot não exporta essa variável. Enfim,
Podemos consertar criando chaves de animações para as posições. Percebam que o modelo do personagem foge da área de colisão durante a animação. Selecione o node que contém o modelo e comece a criar chaves, igual fizemos lá para nossa arma. Eu vou cortar e mostrar o resultado final. Não se esqueçam de que para visualizar e editar as animações individuais pelo Animate 1 é necessário deixar o Animate 1 Tree desativado, e depois para testar é necessário reativar. Para evitar que o nosso inimigo deslize ao atirar por conta de ainda não ter voltado para a animação de movimentação, vamos ver qual é o tempo de duração da animação, e colocar esse valor na nossa variável de intervalo. A única coisa mesmo perceptível que está faltando é a rotação do nosso inimigo. Vamos já aproveitar para dar uma melhorada no nosso código. Se movermos o código de rotação para antes das nossas variáveis de movimentação, podemos poupar código. Prestem atenção no que vou fazer. Movendo o código para cima, nosso código fica bem legível com boas práticas de programação, além de poupar linhas de códigos desnecessárias. Agora nós precisamos de cuidar de outro probleminha. Nosso inimigo só vai fazer a transição da animação para morrendo se estiver na de movimentação, mas queremos que ele faça em qualquer animação, então vamos adicionar uma transição para lá também quando ele estiver atirando. Agora vou fazer umas melhorias na animação do nosso inimigo. Vou adicionar a mesma arma que a nossa para ele usar, e vou também adicionar o mesmo efeito que o nosso. Esse node de posição é um node bem simples usado justamente para mapeamento. Para conseguirmos usar mais tipos de armas, podemos usar esse node para posicioná-las corretamente com as animações. Posicionei ela mais ou menos no lugar apropriado, e já vou adicionar o modelo da arma. Agora vou escalar e rotacionar ela para uma posição boa para iniciar a gravação de chaves na animação de tiro. Certifiquem-se de que a posição do modelo esteja zerado em todos os eixos. O modelo herdará a posição do node de posição. Se não tiver zerado, você terá problemas. Pessoas, sei que é chato ficar cortando o vídeo, mas já dei uma aula sobre animações. Vou mostrar o resultado final para vocês. Percebam que de alterações nos nodes a única coisa que fiz foi colocar um node visual de efeito de tiro igual ao do nosso jogador. De alterações nas animações, eu alterei a posição do node de posição e alterei a visibilidade da arma do efeito. Galera, eu já estou em outro dia. Se vocês perceberem a data durante todo o vídeo, vocês perceberão que foram 3 dias de trabalho, e foram 3 vídeos gravados, cada um com quase 1 hora para formar esse vídeo compacto. Devo ser o único professor que faz isso, kkk. Dá muito trabalho a gravação e edição, por isso peço que quem puder me ajudar se inscrevendo, curtindo e compartilhando, eu fico muito grato. Enfim, voltando ao tutorial, como último tópico que mencionei, vamos fazer um efeito de explosão nos barris. Eu já criei o código e adicionei aos 2 barris como vocês puderam ver no vídeo. No código vamos remover praticamente tudo, pois vamos apenas precisar de uma função que receberá dano e explodirá o barril. Assim como fizemos no nosso inimigo, vamos passar um parâmetro pelo jogador que vamos receber aqui no barril como variável chamada DMG. Defini uma variável chamada vida, e na função que criei fiz para subtrair vida da variável que vamos receber. Se a vida acabar, precisamos definir algo. Para continuar, vamos precisar criar um node de partículas que será a nossa explosão. Já adicionei um spatial e um node de partículas. Partículas nada mais são do que um conjunto de vários elementos visuais com poucas diferenças e que usam poucas variáveis e interações com o exterior, poupando muito desempenho. Em forma geométrica vamos adicionar a mesma forma do nosso efeito de bala. Depois, entrando na forma geométrica, podemos adicionar um material. Vamos deixar as configurações do material igual ao do nosso efeito de tiro, sem reação a luzes e sombras, com efeito de adicionar cor, e com o modo de partícula ativo.
Eu importei uma textura para o efeito de fogo. Pesquisem por efeitos, partículas, sprites, vocês conseguem achar bastante coisa sem licença. Ou criem, coisa mais fácil é desenhar partículas de fogo. É só usar aquele spray do Paint em uma tela preta. Vou começar definindo um ângulo de rotação para o sprite e uma escala aleatórios. O valor de cima é o valor do parâmetro que você quer atribuir e o valor de baixo é a escala de aleatoriedade que vai de 0 a 1. Agora que eu lembrei das variações de cores, precisamos primeiro marcar um parâmetro no material. Com essa alteração podemos criar um gradiente de cores durante a vida das partículas. Vamos fazer uma cor de fogo mais forte e alaranjada no início e depois uma cor mais vermelha escura no final. Para adicionar um novo marcador igual eu fiz, basta apertar com o botão esquerdo. Para remover basta apertar com o botão direito ou juntar a outro marcador. Há várias coisas que podem ser exploradas, sugiro que vocês brinquem bastante com partículas, é fácil e dá para fazer uns efeitos legais com pouca coisa. Vou adicionar uma velocidade inicial e também a escala de aleatoriedade. Vou também escolher a direção das partículas. Aumentar a quantia, definir se eu quero que elas saiam de forma mais explosiva ou contínua, e definir um tempo menor de vida. Galera, por conta de não ter ainda um inglês bom, eu acabei não entendendo a propriedade que eu estava alterando. Aqui nesse caso se chama planicidade e não aleatoriedade. Enfim, acabei perdendo 20 minutos tentando consertar esse meu erro bobo e por isso tive de cortar. Vou mostrar aqui primeiramente o código pronto dos barris. Temos uma variável que carrega o nosso objeto de partícula salvo. Quando a vida é zero é instanciado uma cópia desse objeto. Esse objeto então é colocado como filho de nosso cenário, e por fim o barril se deleta. No nosso efeito de partículas eu fiz alguns aprimoramentos editando os valores no inspetor, e agora adicionei um node de animação. Criei uma animação, marquei como início automático, e já criei uma chamada de função para se autodeletar aos 0,5 segundos. Notem que 0,5 é o tempo de duração também da nossa partícula. A nossa partícula está marcada como one shot, ou seja, ela só é executada uma vez. Para começar a execução dela novamente basta apertarmos em emitir. Então vamos criar uma chave que vai ativar a emissão no início da animação e pronto, nosso efeito funciona e se deleta sozinho. Já o código do nosso jogador eu só adicionei para chamar a função nas colisão com os objetos móveis. Infelizmente eventualmente haverá bug ao atirarmos na caixa por não termos criado um código para ela. Bem galera, é isso. O vídeo já ficou longo demais e a edição deu muito trabalho. Esse foi o último vídeo da série, considerem deixar suas opiniões e sugestões para as próximas séries ou próximos vídeos. Considerem apoiar o meu canal, vejo vocês em breve.